No verão, o aumento no consumo de energia ele é inevitável e também aumenta a demanda de energia para as concessionárias. Em nossa região, nós temos a Nova Palma Energia, e onde estamos aqui com o Possebon, que é o engenheiro-chefe, e vai nos falar mais sobre o aumento, né, na demanda de energia. Nosso boa tarde ao portal Mundo R1. Boa tarde a todos. Efetivamente, como você disse, no verão tem um acréscimo significativo de carga, porque cargas que normalmente não são utilizadas no inverno, como ar-condicionado principalmente, e principalmente a própria refrigeração, geladeiras, freezer, todos esses equipamentos, eles permanecem muito mais tempo ligados. Então, não é só questão de ar-condicionado a mais. Nós temos uma característica também aqui na nossa área de atuação, que são os irrigadores, né, que tem muita carga de irrigação na lavoura arrozeira, né? Então, isso também impacta bastante a carga. As demais cargas, elas não sofrem grandes alterações. Basicamente, são esses os fatores principais que elevam o consumo. Nos últimos dias, tivemos várias quedas de energia. Ela, consequentemente, é um fator do consumo. Bom, as quedas de energia, vamos dizer, tem que distinguir assim, tem quedas de energia que é falta de energia, as pessoas chamam queda de energia duas coisas diferentes. Às vezes é falta de energia, propriamente, e tem aquelas oscilações, ou aquelas variações que a gente percebe no sistema, que dá tipo um afundamento de tensão, né, que a lâmpada meio que parece que vai apagar e não apaga. Então, isso pode ser decorre por vários motivos. Um deles às vezes, no próprio sistema de transmissão das nossas supridoras. O sistema é todo ele interligado, então, muitas vezes ocorre uma tempestade lá, 300 km de distância, e isso afeta uma linha de alta potência, e ao atuar o chaveamento, a proteção dessas linhas, elas acabam impactando nós aqui. Então, às vezes, acontece em função disso. Às vezes também acontece, vamos exemplificar mais a nível local. Por exemplo, se uma linha de energia nossa aqui, que são vários alimentadores, se um deles tiver algum tipo de interferência, por exemplo, caiu uma árvore sobre a rede, houve a queda de um poste em função de vendaval, coisas assim, eles acabam desligando muitas vezes aquele alimentador e afeta os outros através de uma variação brusca, né, que a gente percebe então nas lâmpadas, né? Então são vários os fatores, ou até mesmo a nível local, a nível de transformador, também a interferência, por exemplo, de uma arborização numa rede de baixa tensão pode também causar uma queda dessas. Nesses dias assim mais quentes, como a carga está mais alta, muitas vezes vamos dizer assim, as redes estão muito mais vulneráveis. Por quê? Porque elas trabalham muito no limite, então qualquer interferência mais facilmente atua proteções, porque elas estão muito mais estressadas, estão muito mais no limite. Então sempre é mais fácil de acontecer problemas quando a carga está elevada. O consumidor também pode fazer a sua parte, economizando energia no seu dia a dia. Como isto é possível? Bom, as regras assim de economia de energia são basicamente, normalmente já de domínio das pessoas, mas sempre tem aquelas que são mais, vamos dizer assim, citadas, que é tipo cuidar, por exemplo, as isolações dos refrigeradores, aquelas borrachas de vedação, aquelas, por exemplo, relacionadas à limpeza, a roupas, juntar o máximo possível de roupas e lavar numa vez só, evitar abrir muitos refrigeradores, né? Quando vai tirar os alimentos, aproveitar e pensar antes o que vai fazer, né? E aí realmente retirar os alimentos e fechar logo a geladeira, por exemplo, né? Porque muitas vezes a pessoa chega e aí começa a pensar o que eu vou fazer e fica 3 minutos, 4 minutos com a geladeira aberta, e isso praticamente perde tudo aquilo que ela resfriou durante 1 hora, né? Então, às vezes são detalhes pequenos, mas que influenciam o consumo.
Aquela questão do ferro de passar, também juntar maior quantidade, né, de roupas para aproveitar a temperatura, né, também é muito importante. Existe uma questão assim muito importante assim que muitas pessoas não se apercebem. Hoje todos os vamos dizer, aparelhos eletrônicos, eles ao ficarem na tomada, fica lá uma luzinha que a gente enxerga lá, né, um LEDzinho aceso, né, ou não. E as pessoas muitas vezes não sabem, mas o fato desses aparelhos ficarem na tomada, eles consomem um pouquinho de energia. Então, eu recomendaria assim, se não vai utilizar, por exemplo, a televisão, vai dormir, vai ficar até no outro dia, muitas vezes, sem ligar a televisão, desliga da tomada. Por 2 motivos até. Um, que vai economizar um pouquinho de energia, não é muito, mas economiza. E a outra questão é que evita até uma queima, porque muitas vezes, se acontecer da televisão estar na tomada e, por exemplo, acontecer uma batida de um veículo, um poste, que dá um curto muito significativo, ou uma descarga atmosférica, principalmente, muitas vezes aquela chave ela não tem uma distância suficiente para isolar digamos, o equipamento da rede, além daquela parte que fica ligada, né, que sempre fica uma parte do aparelho ligada, né, que pode queimar. Então, tem 2 prejuízos. Um que consome energia desnecessariamente e outro que submete o aparelho a uma possível queima. Então, sempre que vai ficar muito tempo um aparelho desligado, desliga a tomada. Não custa nada, né? A Nova Palma Energia está também em constante manutenção nas suas linhas de transmissão. Ok, isso faz parte da nossa rotina, né? Nós permanentemente estamos fazendo as manutenções preventivas, às vezes corretivas também após os temporais, né? Mas principalmente preventivas. Então, nós temos um plano de manutenção, nós temos, vamos dizer assim, infelizmente houve, no passado se utilizou basicamente postes de madeira e com o passar dos anos, com a alteração do tipo de floresta, né, porque aquela madeira antiga que tinha de eucalipto, ela praticamente não existe mais. Entrou outras variedades, outras espécies de eucaliptos que não são tão boas. E também, por aquela questão ambiental, muitos produtos que eram utilizados no tratamento da madeira não foram proibidos. Com isso, houve assim uma diminuição muito grande na vida útil dos postes. Então, aquele poste que antes durava 25 anos, 30 anos, hoje é comum ter um poste durando 8 anos, até menos às vezes do que isso. Então, com isso, nós temos tido digamos, uma aceleração da deterioração dos postes e isso tem nos causado muito problema. Então, nós hoje não utilizamos mais postes de madeira, mas existem muitos postes de madeira ainda no sistema. E isso, então, tem sido uma preocupação muito importante, né? Nós temos nos concentrado muito nisso, porque isso envolve a questão da segurança, né? Vamos dizer assim, se um poste se cai, e quando ele cai, muitas vezes, nem sempre, né, a rede é desenergizada, porque a proteção muitas vezes não consegue enxergar ou captar aquele condutor que não está tão bem aterrado, em diversas situações, assim, às vezes a proteção não atua e isso coloca em risco as pessoas, animais, enfim, né? Então, nós estamos concentrados assim, muito nisso, né? Priorizando muito essa parte, né? Claro que a gente vai mantendo todo o sistema, mas com um enfoque bem significativo nisso.